E o deslocamento sem redução, que justamente esse, né, é o que causa a nossa condição de trismo, tá? Que é o mais comum. Nesse estado mais avançado, o deslocamento do disco, o côndilo sempre se mantém lá atrás, ele sempre está atrás do disco articular. E isso chega ao ponto de impedir o movimento, ele não consegue terminar o movimento de translação. E isso vai fazer com que a pessoa abra a boca de forma muito limitada, né? Só aqueles 20 milímetros. Por quê? Porque ela vai conseguir fazer só a rotação da cabeça da mandíbula. Então, ela vai conseguir abrir muito pouco a boca. E aí o pessoal fala, né, que dá uma sensação de mandíbula trancada, a pessoa está com a mandíbula travada, trancada. Esse é o tipo de trismo mais comum, mas existem outros, né, como a gente vai ver mais para frente ali na aula. Então é importante que você tenha isso em mente, né? Nesse caso já não tem mais o estalo, não tem mais o pique, o clique, nem o pop. Por quê? Porque ele não consegue fazer o movimento de translação. O clique e o pop acontece justamente quando a mandíbula vai para fazer o movimento de translação e o disco articular desencaixa do lugar, né? Ele pula, ele salta. E com isso a mandíbula vai meio que dar um pulinho, né? Um salto para poder fazer o movimento. E aí nós temos a fratura intracapsular. O tratamento cirúrgico, né, das fraturas do côndilo da mandíbula deve ser instituído pelo paciente quando apresentar considerável comprometimento estético ou funcional, limitando o movimento da mandíbula em severas alterações da oclusão. Caso contrário, podemos utilizar bloqueios maxilos mandibulares, seguindo fisioterapia pós-operatória, mesmo quando os exames imanológicos e imaginológicos revelam grandes deslocamentos condilares. Então é o seguinte, gente, fratura intracapsular, houve uma fratura ali da cabeça da mandíbula, do osso articular mesmo, e nem sempre, né, é necessário cirurgia. A grande maioria das vezes é porque a pessoa fica com o rosto deformado, há um deslocamento muito grande, a pessoa não tem oclusão. Agora, quando na radiografia você observa uma trinca, uma fratura, mas a pessoa está ocluindo, né, adequadamente, não tem nenhum comprometimento estético, você pode optar por fazer uma imobilização, né, do movimento da mandíbula e da maxila, e com isso a pessoa vai ter um movimento limitado, apenas o de rotação, né? Então só para poder comer, se alimentar por líquidos por um tempo, podendo utilizar esse bloqueio seguindo a fisioterapia e fazendo os exames para poder ver como é que está indo a evolução, tá? Há essa possibilidade, ao invés de você fazer uma cirurgia exposta e fazer a contenção cirúrgica. Mas, assim, a maioria das vezes, quando a pessoa sofre fratura, assim, foi uma coisa bruta, né? Foi pancada, foi um acidente, né? Um acidente de trânsito, alguma coisa assim. Ou então a pessoa caiu e bateu, normalmente bate o queixo, bate de frente, que aí você pode ter, principalmente queixo, né? Você pode ter problema na fratura dentro da cabeça do côndilo, né? Ali na região. Normalmente são coisas assim, mais brutas, né? Mais abruptas. Tudo bem? Agora a gente já está falando sobre os fatores intraarticulares. Sinovite. Sinovite é uma inflamação da membrana sinovial, né? Essa membrana é a que é responsável por produzir o líquido, né? Então, no caso, a cápsula ali, a cápsula articular. E como há um aumento do líquido, né? Ela funciona como se fosse uma barreira física, impedindo, dificultando, assim, a movimentação. Quando a gente viu lá atrás, né? Aqui, ó, o deslocamento do disco sem redução, é mais ou menos o que acontece aí. Na sinovite muito aguda, você tem um aumento muito grande da cápsula articular e ela impede, né, do disco articular, perdão, e ela impede que a cabeça da mandíbula faça o movimento. Ela fica na frente e impede que seja realizado o movimento. E aí, nesse caso, você tem que tratar a causa. Normalmente existe uma causa. Essa causa pode ser problemas da TM, abertura prolongada da boca, então a pessoa fica muito tempo com a boca aberta, né? Pode acontecer, por exemplo, num caso de endodontia, que você vai fazer de sessão única, o paciente ficou muito tempo com a boca aberta e depois apresentar esse trismo, né? E você não identificar o porquê. Pode ser devido a isso. Pode ser também devido a infecções virais ou apertamento dentário. Apertamento dentário também pode causar problemas severos na TM, né? E um deles é a sinovite. Tratar com a causa, né? Você deve tratar a causa. Então, ou seja, se a pessoa apresenta um desses problemas,
Então, assim, abertura prolongada da boca, né? E os tratamentos, assim, quando, por exemplo, o paciente ficou muito tempo com a boca aberta, o que você pode fazer? Você pode fazer o uso, né, de anti-inflamatórios, corticoides injetáveis, alimentação líquida e pastosa, placas estabilizadoras para parafunção. Se, por exemplo, a pessoa tem um apertamento dentário, um bruxismo, né, você pode estabilizar com placas. E se foi uma coisa esporádica, ou seja, a pessoa fez um tratamento de canal e ficou muito tempo com a boca aberta e depois apresentou esse trismo, você pode tratar com analgésicos, anti-inflamatórios para poder melhorar aquela situação, né, diminuir a inflamação e com isso a abertura da boca voltar ao normal. A osteoartrite é caracterizada por degeneração da cartilagem que acompanha alterações ósseas vizinhas. A cartilagem, gente, justamente para que um osso não entre em contato com o outro. Quando você tem um contato de um osso com o outro, você começa a ter atrito. Tendo esse atrito, você começa a ter um desgaste, uma deformação naquelas articulações. E é isso que a gente consegue ver aqui na tomografia. Você tem aqui uma normal, onde você vê a cabeça da mandíbula redondinha, e aqui você já vê um desgaste, né, em que ela parece achatada. Então, nessa situação, a pessoa está tendo um problema de DTM, né, e pode apresentar dor espontânea, principalmente próximo da região de ouvido. A gente tem que lembrar que o osso temporal, né, tem o meato acústico externo, tem o arco zigomático, então toda essa região está interligada. E aí, com isso, você pode começar a ter dor próximo da região do ouvido, né? Então, normalmente é uma maloclusão, é um problema de DTM que não foi tratado, que acomete dessa forma aí. E a pessoa normalmente tem dor espontânea, estimulada, né, na região anterior da orelha, pulos da mandíbula, ou seja, a pessoa vai abrir a boca, abre em 3 etapas, né, E fechamento bucal, cefaleias, há indício de existência de algumas alterações internas na ATM. Então, normalmente, quando a pessoa tem muito estalido, trava, é interessante você pedir um exame de imagem. Você pode pedir a tomografia, se você desconfiar que for alguma coisa óssea, ou você pode pedir uma ressonância, se você desconfiar que for uma coisa articular. Normalmente, quando tem travamentos, né, movimentos muito abruptos, normalmente já tem comprometimento ósseo. Aí uma tomografia, de repente, você já consegue visualizar bem a situação. Mas a gente tem que lembrar que ali também tem tecidos moles, então a ressonância, num caso como esse, é um exame mais completo. Anquilose. Bom, gente, a gente conhece a anquilose do dente, né? O anquilose é quando o dente, ele se une ao osso, né? Com a degradação do ligamento periodontal, então ali forma uma coisa só, dente e osso, forma-se uma anquilose. O implante, a gente torce para formar uma anquilose, né? Quando o osso ao redor do implante se forma osso ao redor das espiras do implante, você causa uma anquilose ali. A mesma coisa é na articulação. Você imagina a cabeça da mandíbula sofrendo uma anquilose dentro da fossa mandibular. É uma coisa bem abrupta, né? Então é como se fosse uma solda, né? Uma anquilose pode ser definida como uma fusão das superfícies articulares, ou seja, quando um osso se solda a outro, sendo sua maior característica o fato da mandíbula ficar impedida de se movimentar. Se a anquilose for por causa do tecido ósseo, impedido totalmente o movimento da mandíbula, apenas a cirurgia vai poder resolver. O fato é, por outro lado, quando há um movimento da mandíbula, quer dizer que não houve anquilose, porque anquilose é a soldagem de 2 ossos. Quando existe um pequeno movimento, o que você pode estar tendo ali é uma artrose. Por outro lado, quando há um movimento da mandíbula, por menor que seja, significa que não há fusão óssea, embora nessas circunstâncias o formato do côndilo mandibular esteja normalmente deformado por uma artrose. Após o tratamento cirúrgico, a anquilose pode retornar em 15% dos casos. Vocês vejam, é uma situação complicada. A pessoa estava sofrendo uma artrose em que vai tendo deformação do movimento, a pessoa não consegue movimentar direito. Chega uma hora que pode sim fundir um osso no outro e a pessoa perder totalmente o movimento da boca. E aí, gente, não tem jeito, é só cirurgia. E essa cirurgia, em 15% dos casos, as pessoas voltam a ter problemas. Elas têm recidiva, ou seja, de cada 6, 7 pessoas, uma vai ter recidiva, é muita coisa. Formação de osteófitos. Osteófitos, né, também conhecidos como bico de papagaio, tá? Você achou que na articulação da boca não tinha bicos de papagaio?
Tem. Só que a diferença é que é um bico de papagaio pequenininho, né? Não seria de papagaio, seria de canário belga, né? Porque é bem pequenininho aqui. A formação de osteófitos, popularmente conhecidos como bico de papagaio, também é um processo degenerativo da articulação. Na formação osteofítica, cartilagem articular ou capa protetora residual sem função, passa a mineralizar-se, então radiograficamente observamos uma projeção óssea pontiforme. Então vocês vejam, a cartilagem da articulação começa a se mineralizar e vai formando essas pontinhas que a gente vê aqui. Isso pode enroscar no disco articular e travar também o movimento e impedir que a pessoa consiga fazer a movimentação. Na anquilose, pessoal, muitas vezes nem o movimento de rotação da mandíbula a gente consegue fazer, porque está soldado um osso no outro. Quando a pessoa consegue fazer um pequeno movimento, por mais pequeno que seja, é sinal de que não houve fundição óssea.